Abra comigo a sua Bíblia em Josué, capítulo de número 7, verso de número 13 e verso de número 13 e verso de número 14. Josué, verso de número 13 e verso de número 14. Está escrito assim: vá, santifique o povo, diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Diga assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Mais uma vez, diga assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Minha palavra hoje à noite é santidade para a conquista. Santidade para a conquista é o tema da minha palavra hoje à noite. Queridos, eu penso que no Velho Testamento, quando nós estamos olhando para Israel e para as promessas que Deus fez a este povo amado ao coração de Deus, há muitos momentos que eles estavam diante de uma realidade prometida por Deus, e para alcançar a promessa, eles precisavam passar por uma experiência de santificação. Se eles não experimentassem santificação, eles não poderiam receber o que eles haviam tido como promessa da parte de Deus. Josué foi um líder levantado por Deus. Israel era um povo escolhido de Deus, e havia promessas muito claras que Deus havia feito, e Deus queria que este povo pudesse alcançar as promessas, e Deus queria ir com eles e ajudá-los nessa conquista. Por exemplo, Josué, liderando o povo, precisava atravessar o Jordão. As promessas de Deus estavam do outro lado do Jordão. O Jordão era um obstáculo para Josué e para o povo de Deus, mas nada separava Deus de um lado e outro do Jordão. Mas ele diz: Josué, proclama esta mensagem, diga ao povo que para que eu esteja no meio deles, e para que eu abra o Jordão para que eles passem, isso não será possível se não for através da santificação. Queridos, eu, olhando para mim, olhando para a igreja, olhando para tantos pastores em tantos lugares, eu sei que a santificação é um requisito para o agir sobrenatural de Deus. Há muita imoralidade escondida no meio dos evangélicos e também dos pastores. Às vezes nós temos uma promessa, nós acreditamos na promessa, nós proclamamos a promessa, mas negligenciamos a santidade. Sem ela, nós não experimentaremos o sobrenatural de Deus. Você pode clamar por milagre, você pode declarar o milagre, mas sem a santidade ninguém verá o Senhor. Josué entendeu que sem santificação, nem ele,
nem o povo sairiam daquele lugar em que estavam, para chegar no lugar que Deus queria que eles estivessem. A falta de santificação mantém pessoas estagnadas no mesmo lugar por muito tempo. Podemos ter uma aparência de que tudo vai bem, mas se nós não buscarmos a santidade como um estilo de vida, não para mostrar aos outros, mas para que Deus olhe para nós e para que Deus possa dizer: realmente eu posso ir com vocês. Deus não pode se mover, Deus não pode agir, Deus não age aonde não se manifeste santidade. Quando eu estive, santidade sempre foi um assunto que me chamou a atenção. A Bíblia diz que Deus é santo e nós devemos ser santo como Ele é, e isso sempre eu olhei com muita expectativa. Mas quando eu pensava assim, como é essa coisa de santidade, de ter um Deus santo, e por isso Ele deseja que nós sejamos a imagem e a semelhança dEle. A santidade me dá essa identificação com Deus e com o seu reino. Quando eu estive ano passado, eu acho que foi, não lembro, mas eu tive 2 vezes na Índia. Uma das vezes que eu estava lá, eu acho que foi a primeira vez, eu fui ao Rio Ganges com o Naya, e lá o Rio Ganges vocês já viram isso na televisão, alguns já foram lá, é um rio muito sujo, né? E essa vez que eu fui, ele estava sujo de maneira especial. Aquela vez ele estava, sabe o Tietê, tipo assim, em São Paulo, a coisa estava suja mesmo, né? Eles jogam animais mortos lá dentro, eles jogam corpos de pessoas, e tudo aquilo vai descendo, e quando nós chegamos lá para ver alguns rituais, eu fiquei assim com nojo daquele rio muito sujo, eles queimam os corpos das pessoas à margem do rio, e aí eles pegam aquelas cinzas, tudo suja, aquela coisa, o resto, e jogam dentro do rio, e as pessoas se jogam atrás, né, se jogam em cima dessa cinza, para, entre aspas, se santificarem. A visão de santificação deles é uma coisa estranha. A vaca é um animal muito sagrado, então quando a vaca faz xixi, algumas pessoas entram debaixo para receber aquele xixi sagrado, para se purificarem. Então é uma coisa extremamente nojenta, é uma coisa muito suja. Os sacerdotes que ministram essas cerimônias, eles são muito sujos. As suas vestes uma vez foram brancas, mas uns 300 anos atrás, aquelas vestes sujas, eles pegam essa cinza, esse material, né, do corpo que foi queimado, eles pegam com as mãos, e essas mesmas mãos depois são impostas sobre as pessoas. É muita sujeira. Tem um culto de um templo que eu não fui, espero nem passar perto, porque eles é o Deus rato, então é um templo cheio de ratos. Pensa, eu não posso ver rato nem na televisão, que eu tenho um negócio de rato. E eles, o templo dos ratos, os ratos são adorados, eles colocam leite para os ratos tomarem. E os ratos entram dentro de pequenas bacias, e eles caem naquelas bacias ao tomar leite, mas eles saem do outro lado, e aí as pessoas, elas vão lá e pegam aquele leite e jogam sobre os seus rostos e seus corpos para santificarem. Esta é a visão de santificação. Lá eu conheci um Deus sujo, imundo. Os deuses indianos são horríveis, eles são sujos, eles são imundos. E quando eu estava lá nesse local, vendo tudo isso, eu tive uma visão muito clara da santidade de Deus, diga a santidade de Deus.
Eu disse: Deus, como é maravilhoso servir um Deus limpinho. Pela primeira vez eu disse: Deus, é maravilhoso servir um Deus limpinho. Como é lindo uma coisa dessa. O nosso Deus é santo. Diga: o meu Deus é santo, santo, santo. Diga: o meu Deus é santo. Isaías disse: Ele é santo. Ele é santo. Repita: Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Eu falei: Deus, como é maravilhoso. As vestes do nosso Deus são vestes de santidade. E Ele me chamou para uma vida de santidade. Deus quer que em Cristo a minha vida seja limpa. Santidade dá esta visão. Então eu passei a agradecer muito a Deus, né, por poder servir a um Deus que é realmente santo. Quando eu penso, né, em santidade, para mim, uma das maiores conquistas de um líder na casa de Deus, não é comprar um grande prédio, não é ter uma grande multidão para ouvi-lo. Para mim, a grande conquista de um líder é viver para Deus uma vida de santidade. Sabe, queridos, quando eu penso realmente num homem na Bíblia que ouvimos demais nesses dias, chamado Eliseu. Eliseu me inspira tudo o que eu quero diante de Deus, ganhar aquele título que Eliseu ganhou, da sunamita. Aquela mulher disse: eu observo, eu olho, e aquele homem que passa é um santo homem de Deus. Diga: um santo homem. Um santo homem de Deus. Queridos, como isso me apaixona em Eliseu. Esta vida que Eliseu está vivendo agora, debaixo deste manto que ele recebeu de Elias. Para mim, a coisa maravilhosa, os milagres me chamam a atenção, mas ser reconhecido por outras pessoas como um santo homem de Deus. E eu tenho desejado e falado: Deus, me ajude a viver esta vida de santidade, para que isso produza intimidade e relacionamento com Deus, para que isso possa atrair o favor de Deus em Cristo Jesus, para a minha vida, para a vida da minha família e para o ministério que Deus me tem confiado. Eu realmente, se Deus for comigo, tudo irá bem. Moisés disse: se o Senhor for, está tudo bem. Se o Senhor não for, os anjos não resolvem. Eu preciso que o Senhor vá comigo. Eu preciso que a presença do Senhor me acompanhe. As maiores conquistas que nós temos, nós não as conquistamos por causa da nossa capacidade, mas a razão era que Deus estava com a gente. É Ele que fez e faz toda a diferença. É a presença dEle. Eu lembro, quando nós, ainda lá no prédio antigo, era um terreno pequeno, 1.500 metros quadrados era o nosso terreno lá na Vila São Pedro, onde nós começamos. E nós tivemos o desejo e promessas de Deus. Asaf foi um homem que profetizou nessa casa, com tantos outros. Ele diz: Deus vai dar um grande lugar para vocês, e Deus vai dar uma grande multidão. Isso é uma promessa. Quem tem essa promessa de Deus? Diga: Deus. Diga bem bonito: Deus. Eu lembro que eu tenho uma promessa. E nós tínhamos essa promessa de Deus. Nós tínhamos essa promessa. Então, apareceu o terreno aqui para nós comprarmos. E esse terreno tem um valor bem grande para nós, e talvez também para vocês, por ser uma área grande, estar num lugar bem localizado em Curitiba. Nós compramos agora aqui no fundo 400 metros quadrados, e nós pagamos 400 mil reais. Então, mais ou menos R$1.000 o metro quadrado. Nós temos aproximadamente aqui 20 mil metros, então é em torno de 16, 18 milhões de reais. É bastante dinheiro para nós. Diga para o irmão, e para você também, né, irmão? É muito dinheiro para nós. Agora veja só, nós não tínhamos, nunca tivemos dinheiro. Nós não temos, nunca tivemos.
Porém, nós tínhamos uma promessa, e nós queríamos alcançar esta promessa. Então, nós começamos a orar, jejuar e santificar. Diga, santificar. Diga assim, orar, jejuar e santificar. No dia em que nós iríamos tomar a decisão se iríamos comprar esse terreno ou não, era uma decisão muito importante pelo fato de não termos, talvez 10% apenas só do dinheiro para comprar, o resto tudo seria por fé. Quando oramos por um mês, jejuamos e santificamos, no dia da decisão, meia hora antes, nós tínhamos acordado 5 horas para ir para a igreja orar. Isso já era perto das 9 da manhã, quando nós iríamos reunir para tomar a decisão se compraríamos ou não. Levantou uma irmã e ela disse: eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu sou apaixonado por palavra de Deus, porque a palavra de Deus normalmente facilita a nossa vida. Quando Deus fala com a gente, é bom demais, porque dá uma noção do que vai acontecer. E quando ela disse, eu tenho uma palavra de Deus para você, eu falei, é tudo que eu quero nessa hora, não quero errar. E ela disse assim, olha, Deus está dizendo para você, não se mova, não se mexa. Eu vejo, Deus me mostra você deitado numa maca branca, todo de branco, e a voz de Deus diz, não se mexa, não faça nada. Pensa numa situação. Eu disse, Deus, tudo que eu quero é saber se o Senhor está nesse negócio ou se o Senhor não está. Porque se o Senhor está, nós vamos. Se o Senhor não está, nós não vamos. Mas se o Senhor está dizendo para não fazer nada, o que você acha que eu devo fazer? Se Deus diz para você não fazer nada, não faça nada. Mas se não é Deus que diz para você fazer nada, é a carne humana que fala, e você fizer nada, o que vai acontecer com você? O que você vai ter? Nada. Quando você poderia ter muito. Eu fiquei num desespero tão grande. Eu disse, Deus, eu queria que o Senhor falasse, mas eu não queria que o Senhor falasse assim. Porque agora eu não sei se é ou se não é. Lá no Éden teve uma mulher que destruiu a vida de Adão. Mas Adão destruiu a vida daquela mulher e a serpente estava lá estragando tudo. Um homem de Deus precisa discernir se Deus vai ou se não vai. Se Deus vai, você pode ir. Se Deus não vai, não vá. E eu disse, Deus, e agora? Na verdade, eu não tenho a resposta se o Senhor vai ou se não vai. O que eu tenho é que eu estou parado. Eu disse, Deus, se eu for e o Senhor não for, nós vamos quebrar literalmente. Mas se o Senhor for e eu ficar para trás, nós ficaremos perdidos para sempre. Eu saí um canto, eu disse, Deus, como eu vou saber agora? Se é o Senhor que está falando, ou se é uma mulher que está falando comigo. Se é o Senhor, eu vou ficar parado, até o Senhor mandar eu andar. Mas se for uma mulher, eu vou sair correndo agora. Eu disse, Deus, me ajude. Comecei a orar. E a irmã ainda foi um pouquinho atrás de mim. Não se mova, não se mova, não se mova. Eu saí um pouquinho perto dela. Olhei para trás para ver se discerni o espírito. Gente, discernir espírito de mulher não é fácil. Sem a ajuda do Espírito Santo, você não discerne.
E eu disse: Deus, o Senhor sabe que eu acredito que o Senhor fala. Eu já vi mulheres falarem da parte do Senhor. Deus usa mulheres. Vocês mulheres não acreditam nisso? Deus usa mulheres. Deus usa homens também. Os homens estão melhor, estão acreditando mais. Vocês viram? Dá mais uma chance. Deus usa homens. Deus usa mulheres. Amém. Ficou bonito. Mas eu não sabia aquele dia. Eu fui a um canto e disse: Deus me ajuda. Deus me ajuda. Queridos, sabe por que eu gosto de santidade? Porque santidade mantém a conexão limpa com Deus. A santidade permite você ouvir claramente a voz de Deus. Não dá ruído na conexão. Eu disse: Deus, faz um mês que eu estou orando, que eu estou jejuando com a igreja e santificando a minha vida para ouvir ao Senhor. E tudo que eu quero é ouvir a tua voz. Essa mulher diz que ela está falando da parte do Senhor, mas eu não estou muito convicto com isso. Mas se é, vou te fazer, Deus, eu queria fazer uma pergunta, se o Senhor me permitir. A pergunta foi: Deus, por que o Senhor não falou pessoalmente comigo nesses 30 dias? E agora, faltando 15 minutos para a reunião, o Senhor falou por essa irmã. Por que o Senhor não falou direto comigo? E mandou recado por ela. Agora eu estou na confusão. Deus falou muito claro comigo, ouvi muito a voz de Deus: meu filho, eu não mandei recado para você. Só isso que ele falou. Meu filho, eu não mandei recado para você. Disse: então, se o Senhor não mandou recado, o recado que eu recebi não é do Senhor. Muito simples. Muito simples. O recado que eu recebi não é do Senhor. Agora eu preciso que o Senhor me diga. O Senhor vai na frente? O Senhor vai lá para aquele terreno? Se o Senhor for, a gente vai atrás. Agora, se o Senhor não for, se o Senhor ficar aqui, a gente fica aqui. Eu entendi claramente. Eu gosto daquela expressão de Jesus: eu estou com vocês. Deus disse: meu filho, eu estou com vocês. Pensa numa alegria, meu irmão. Pensa numa alegria. Eu estou com vocês. Em português e espiritual eu entendi: eu vou com vocês. E se Deus vai com a gente pode ir. Reunimos nossa turma lá, gente, Deus está com a gente. Se Deus está com a gente, vamos embora, gente, vamos entrar lá no terreno, é nosso, porque Ele vai com a gente. Entramos aqui, nunca faltou para a gente pagar esse terreno, nunca. Porque aonde Deus está, o milagre, o sobrenatural vai acontecer, com certeza. Aonde Deus está, aonde há santidade, a santidade atrai o favor de Deus. Quando eu olho para alguns homens na Bíblia, eu olho para José, eu acho maravilhoso o operar de Deus na vida de José. Mas pensa num jovem santificado para Deus. José disse: eu não vou me envolver em imoralidades sexuais. Não. Eu sou santificado para Deus.
Eu não posso me sujar com estas coisas, porque eu quero receber todas as promessas de Deus para a minha vida. Eu quero realizar a obra que Deus me chamou para realizar. Homens, olhe para mim. Quantos de nós, homens e mulheres, nos envolvemos com imoralidades sexuais, se não físicas, virtuais, tantas vezes. E depois vamos diante de Deus, Deus, eu quero conquistar. E Ele diz, se não santificar, eu não posso ir com vocês. Eu já ouvi algumas histórias terríveis de falta de santidade entre homens e mulheres de Deus. Essa foi uma das que mais me chocou. O pastor acordava todo dia às 5 horas da manhã para orar. Todo dia, 5 horas. Ia para o escritório, fechava a sua porta para orar. Já fazendo isso há algum tempo, um dia seu filho acordou também cedo e disse, papai ora toda manhã, eu também vou orar com o papai. Sem que seu pai esperasse, ele abre a porta do escritório, na expectativa de orar com seu pai. E para sua surpresa, a tela do computador está aberta e seu pai está assistindo filme pornográfico diante da tela do computador. E aquilo ele fazia todas as manhãs. Como pode querer o favor de Deus um homem envolvido em imundícias como esta? A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. E nós não veremos e não conheceremos o poder de Deus. Escolher viver para Deus. Gálatas 2:20, Paulo diz, eu já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais para as minhas paixões, eu vivo a vida dele. Já não sou eu mais que vivo, mas é ele que vive em mim. Filipenses 1:21, Paulo diz, a vida para mim agora é viver, o meu viver é Cristo. Meu viver é Cristo. A minha vida está nele. Querido, eu penso que há um inimigo tão grande da conquista nas nossas vidas, é a falta de santidade. Porque nós vivemos numa sociedade tão imoral, que não se sujar em imoralidade nesses dias, exige de nós um sacrifício fora do comum. Para onde você olha, tem cenas de imoralidade. Você liga a televisão, para você manter uma vida de santidade diante de Deus, é um exercício duro. Você conecta seu computador ou qualquer rede, manter uma vida de santidade pessoalmente é duro. Você vai assistir um filme, manter a sua vida de integridade e santidade diante de Deus é difícil. Porque a sociedade conspira diariamente contra esse estilo de vida. Eu estava voltando de uma conferência esses dias, já era madrugada.
E fazia pelo menos alguns dias que eu estava sem nenhum tipo de notícia, muito envolvido naquela conferência. E eu cheguei no aeroporto, era 3 horas da manhã. E eu desejei comprar um jornal, alguma revista, para saber algumas coisas. O atendente daquela livraria estava meio dormindo, não tinha movimento nenhum. Eu entrei e queria ver um jornal ou uma revista. Mas assim que eu entrei, Primeiro eu estava fora de casa fazia dias, e quando o homem fica fora de casa dias, fica meio atentado. Não sei o que acontece. Isso é bom, graças a Deus, não é verdade? Rosângela, você não pode falar porque você fala muita bobagem, então não fala. Isso é o máximo que eu consigo falar. E eu entrei, mas eu não pensei que eu estava tentado, eu só entrei lá. Mas de repente, parece que aquelas revistas daquela livraria pularam na minha frente. Era mulher pelada para tudo que é lado. Parece que vinha saltando assim, parece que... Eu nunca vi uma coisa daquelas assim. Eu falei, Jesus amado. Mas o primeiro instinto de homem é prestar atenção para repreender. Deixa eu repreender essa, pôr para lá, repreender essa para cá, eu repreendo aquela, uma de cada vez. Eu sempre expulsei demônio olhando nos olhos, então deixa eu olhar para expulsar bem o demônio. Mas quando eu vi aquela cena, logo eu pensei, bom, minha esposa está dormindo essa hora, minhas filhas estão dormindo, meu rebanho está dormindo, o abençoado também está dormindo, só eu estou acordado. Mas naquela hora, rapidamente, alguns segundos, eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu desistia da minha vida e do meu plano de santidade, ou eu resistia, dava as costas e saía daquele lugar. Essa decisão, quando você está na internet, quando você está diante de um filme, é uma decisão, ou você toma agora, ou você vai estar enrolado. E aí uma vez que você enrolou um pouquinho, enrola mais um pouquinho, e daí a pouco, você é um dos que perderam o desejo de viver uma vida de santidade. Eu disse, Deus, eu sou um homem extremamente limitado, e o que me faz andar e alcançar as tuas promessas é o desejo de viver uma vida santa na tua presença, e através da santidade ter o favor do Senhor para conquistar aquilo que o Senhor me deu e me disse que eu iria conquistar. Porque eu entendo santidade como a base para conquistar o sobrenatural de Deus. Josué, há um milagre que eu quero fazer, o rio vai se abrir, mas tem que santificar hoje, para que eu faça esta obra amanhã. Sem santificação, nós não vamos ver o Senhor, não veremos o Senhor. Manter os nossos olhos santos é um desafio. Manter os nossos pensamentos santos é um desafio. Manter o nosso coração santo é um desafio. Sem um coração santo, não haverá como ter uma vida de santidade. Porque a Bíblia diz que é do coração que procede todas as saídas da nossa vida. A santidade, ela é um estilo de vida que vai me permitir conquistar o que Deus me prometeu e me disse que eu iria conquistar.
1 Pedro, capítulo de número 1. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento, nós encontramos instruções muito claras sobre esse tema. Verso de número 13 do capítulo 1 de 1 Pedro. Há uma instrução muito clara para mim e para você. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça, diga na graça. Santidade tem um elemento da parte de Deus sendo revelado através da sua graça. Tem uma parte de sacrifício minha, mas é pela graça inteiramente me oferecida em Cristo que eu posso pensar em viver uma vida de santidade, inteiramente na graça que vos oferece, na revelação de Jesus Cristo. Próximo, por favor. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância, nas imoralidades que vocês viviam no tempo da vossa ignorância. Verso 15. Mas, repita por favor, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em todo o vosso procedimento. Diga assim: santidade, em todas as áreas da minha vida. Verso 16. Porquanto está escrito: sereis santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Eu gosto de pensar, Ele é o padrão de santidade para nós. Deus é o padrão. Ele não está pedindo algo para fazermos que Ele não é. A essência dele é santidade. Eu gosto muito de João, capítulo 17. Jesus é um exemplo de santidade, mas ele instrui esse princípio nesta palavra sobre unidade da igreja, a oração sacerdotal de Jesus. No verso de número 19, ele deixa claro esta verdade, e ele diz assim, João 17, verso de número 19. Isto já vamos ver. A favor de vocês, disse Jesus, eu me santifico a mim mesmo. Eu me santifico, por eles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus estabeleceu para Ele mesmo um padrão sobrenatural de santidade, para que as pessoas ao redor dele também experimentassem esse estilo de vida. Eu me santifico por causa de vocês, para que vocês sejam santificados na verdade. Pastores queridos, como nós precisamos realmente de uma vida santificada em Deus, no nosso espírito, mas também uma vida santificada em toda a nossa maneira de viver. Queridos, a igreja evangélica no Brasil me alegra com o seu crescimento explosivo, mas me constrange pela sua falta de santidade e pureza de caráter. Homens que deveriam ser exemplo de santidade, de caráter moral exemplar, se tornam não referência para o povo de Deus nesses dias. O dinheiro corrompe santidade, porque a santidade não deve ser apenas na área moral, ela precisa ser em todo o vosso procedimento. Tudo aquilo que você faz
precisa ter a marca da pureza de Deus. Diga, pureza de Deus. Tem que haver pureza de Deus nos valores, na verdade. Santidade tem a ver com verdade. Quando eu penso de um caráter santo, tem que ser um caráter verdadeiro, que não vai se corromper, que não vai se vender, mas é separado para Deus. Diga, separado para Deus. Diga assim, eu sou separado para Deus. Diga, as coisas que eu faço são separadas para Deus. Diga assim, eu não faço o que o mundo faz. Alguns anos atrás, o irmão da nossa igreja veio conversar comigo e ele disse, Odilon, eu vejo sua vontade de ajudar as pessoas. Você tem um coração generoso, mas te falta recursos. Quem tem coração generoso e falta recurso aí para você? Eu queria fazer tanta coisa, mas me falta dinheiro. Ele percebeu isso. Eu vejo você, mas te falta dinheiro. O coração é bom, mas o bolso é pobre. Isso limita. E ele disse, eu queria te ajudar. Falou, ótimo. Eu sempre gosto de ser ajudado. Ele disse, eu trabalho numa área que tem muito contato com homens que têm dinheiro. E esses homens, eles querem ajudar as pessoas. E eu quero te colocar em contato com esses homens, para que eles possam fazer algumas ofertas para ajudar a realizar alguns sonhos. Ele disse, nós tínhamos na época uma área de saúde aqui na igreja. Ele disse, você pensou em ampliar essa área? Eu falei, claro. Ele disse, então vamos lá, vamos comigo a Brasília. Eu falei, irmão, não tinha agenda para ir. Ele falou, vamos, em Brasília é um lugar de muito dinheiro, já na época, tem muito dinheiro em Brasília, e eles querem ajudar as pessoas lá, e eu conheço alguns, e vão comigo. Eu falei, eu não posso, nessa data eu não posso. Ele falou, você me autoriza para ir em seu nome? Falei, vê o que você vai fazer, né? Não, mas eu vou. Eu falei, se for para ir certinho, vai. Aí ele foi. Pensa numa ovelhinha que voltou contente. Falou, Odilon, deu tudo certo. Falei com o senador fulano de tal, falei com o deputado fulano de tal. Parece assim, Odilon, que as portas se abriram de um jeito que só pode ser Deus. Falei, aleluia. Falei, Brasília, para abrir assim de forma certa, é só Deus. Ele falou, mas está escancarado o negócio lá. É mesmo. Isso faz uns 6 anos atrás. Ele disse, Odilon, paz, a generosidade de Deus está sobre você. Deus está abrindo as portas. E quando fala que Deus está abrindo as portas sobre a gente na área de generosidade, brota um aleluia de dentro assim, né? Falei, meu Deus, aleluia. Ele disse, Odilon, foi mais do que eu imaginava. Eu falei, Efésios 3:20. A Bíblia diz que Deus vai fazer mais além do que você imagina ou pensa. Eu estou dando base bíblica, porque a coisa está boa. Ele disse, olha rapaz, nós vamos conseguir abençoar a igreja com 30 milhões de reais. Pensa numa notícia boa. E ele disse, o dinheiro é disponível, você tem que apresentar um projeto de 50 mil reais. Você tem? E eu falei, não rapaz, estou lascadinho aqui, não dá 50 milhões, 50 mil. Ele disse, olha, mas você sabe que eu gosto de você. Eu falei, aleluia. Ele disse, eu pago o projeto para você. Eu pago para a igreja, eu dou o projeto para a igreja, 50 mil. Falei, só pode ser de Deus uma coisa dessa. Porque quando a gente quer se iludir, a gente se ilude bem facinho, não é verdade? A gente se ilude, a gente vai achando base bíblica, a gente vai dizendo que é de Deus, e a gente vai buscando apoio. Eu falei, meu Deus, essa ovelha aqui tanto tempo, eu não sabia. Bom, eu ensino generosidade, olha como ele aprendeu fácil a coisa. Está maravilhado com a notícia. Ele disse, eu vou pagar esse projeto para a igreja, 50 mil reais. Falei, ótimo. Ele falou, faz em São Paulo. Tá bom. Ele disse, Odilon, mas você tem que ir em Brasília daqui umas 3 semanas para assinar alguns papéis. Assinar, eu gosto. Porque quando você quer uma coisa, tudo você gosta, não é verdade? Claro, eu gosto, vamos sim. A gente vê a agenda.
Então está tudo bem, vai dar entrada com o projeto de São Paulo. Aí, passou uma semana, ele veio. Ele disse: Odilon, vamos conversar. Eu falei: claro, quero conversar. Ele falou: rapaz, o negócio está indo muito bem. Ele falou assim: você pensa de noite em 30 milhões? Eu falei: de noite, de manhã, de tarde, o tempo todo, irmão. Eu penso o tempo todo, desde que você me falou. Eu estou procurando até na Bíblia se tem esse número, porque eu acho que eu vou achar. Ele disse: vamos então organizar as coisas. A conta da igreja está tudo bem. Eu falei: ela está esperando isso há muito tempo, irmão. Joel já preparou essa conta, está tudo. O sorriso do Joel estava na orelha, né? E ele ainda me incentivava: Odilon, a gente tem promessa, Deus disse que um dia a gente vai ter muito dinheiro, está chegando a hora. Eu falei: é verdade. A gente quase se abraçava para comemorar. E, oh, meu Deus, que dia é esse, Deus? Eu pensava: quanto é 30 milhões? Você já fez conta? Aí eu começava a contar assim: depois de vem 10, depois 100, 1000. Aí 1000 vezes 1000 dá 1 milhão, é isso? Então tudo isso dá 1 milhão. Aí 3 vezes tudo isso vai dar 3 milhões. Gente, eu dormia fazendo essas contas. Quando acordava, eu continuava fazendo a conta. 30 milhões. Vai dar para a gente fazer tanta coisa. Vou comprar até uma vitamina para mim, gente. Eu vou ficar forte. 30 milhões. Eu disse: irmão, mas como é que Deus faz um negócio desse? Ele falou: olha, irmão, tem muita gente sensível em Brasília. Falei: puxa, eu estou maravilhado, eu não conheço esse mundo, irmão. E eu mesmo, estava quase arrependendo, eu nunca quis me envolver muito com essa turma de Brasília, porque eu achava que não eram boas, mas agora me parece santos, que maravilha. Ele disse, eu falei: o que a gente tem que fazer agora? Ele falou: olha, tem um caminho aqui. Então você vai comigo, você vai assinar alguns documentos lá, vou apresentar o projeto, e vai depositar o dinheiro na conta. Eu falei: mas parece que eu estou sonhando. Ele falou: não, pastor, você é um homem de fé, acredite. Eu nem tinha escrito ainda, né? Mas eu já estava: acredite em você, vai dar certo. Eu disse: irmão, eles vão depositar 30 milhões na nossa conta, e eu tenho que prestar conta de 30 milhões. Ele falou: olha, vai facilitar a sua vida, você não vai precisar, assim, eles vão depositar na sua conta, e você vai prestar conta de 30 milhões. Eu falei: isso é legal, para mim é importante. Ele falou: então aqui a gente temos muita coisa em comum, porque eu também penso que você vai ser 30 milhões, é 30 milhões, você presta conta de 30 milhões. Eu falei: negócio fechado. E aí eu falei assim: tudo bem, mas quanto mesmo que vai entrar na conta da igreja? Ele falou: Odilon, você sabe que Brasília, o povo lá trabalha muito e sempre tem que dar uma gorjetinha lá, né? Eu falei: é mesmo? Ele disse: na conta da igreja vai entrar 25 milhões. Ele abriu um sorriso e ele falou: você acha pouco? Eu falei: está ficando pouco. Porque se eu tenho que prestar a conta de 30 milhões e vai entrar 25, da onde que eu vou tirar 5 milhões para completar os 30? Ele disse: mas lá em Brasília o pessoal trabalha muito, tem que dar uma gorjetinha, pelo menos 5 milhões, fica lá. Eu olhei para ele e disse: meu caráter e o caráter da igreja vale muito mais que 30 milhões de reais. Muito mais que 30 milhões de reais. O valor da santidade que eu me proponho a viver, não posso vender por 25 milhões de reais. Te agradeço demais, meu irmão,
mas arrependa de pensar em abençoar o reino de Deus dessa forma. Arrependa. E me perdoe por não ter deixado claro ainda para você o tipo de caráter e santidade que, como homem de Deus, eu quero e eu preciso ter. E eu espero nunca quebrar o princípio de santidade no meu caráter e no caráter da igreja. Não recebi um centavo. 4 anos depois, explodiu no Brasil um escândalo chamado o escândalo das ambulâncias. Eu estaria dentro de uma delas. Passou rápido, 2 anos depois, chegou um irmão, outro irmão, esse tinha ido embora, foi com a turma lá de Brasília, eu acho, veio outro irmão, esperou no final de um culto, ele disse: pastor, Deus me mandou para a sua igreja, eu tenho uma missão especial aqui, eu sou um homem muito rico, e a conta da igreja está tudo bem? Falei: está bem, mas está magrinha. Não falei. Ele disse: tudo em ordem, contabilmente, tudo em ordem. Joel estava comigo, ele disse: essa conta já recebeu uma oferta de 500 mil? Eu disse: ela espera isso desde a fundação do mundo. Uma vez quase recebemos, mas não deu certo. Ela está preparada para receber. Pensa no Joel sorrindo de novo. Gente, eu comecei, falei: Deus, não é 30, mas 500 já está bom, Deus. É bom a gente ser fiel, né? Porque um dia vai chover na nossa horta. Contou dos negócios, falou dos negócios. Mas Sinorá, ela sempre desconfia das coisas. Olha a mulher aí. Ela não botou fé na ovelhinha. Primeiro ela disse: Odilon, essa pessoa nem te conhece, fica aí falando horas e horas com você, e te fazendo um monte de promessa, e você ficou aí ouvindo, em vez de ficar comigo, que é glória a Deus. Eu falei: aleluia, Rosângela. Aí eu falei: amor, mas o homem é de Deus, ele é enviado da parte do Altíssimo. Amor, ele vem em nome do Senhor, então ele é bendito. Sinorá nunca me apoia nessas coisas assim de primeira. E aonde não tem fé, não tem milagre, eu falei para ela. Eu estava no seminário, e um sábado à tarde eu saí da loja, e alguns já me ouviram contar essa história, e 1h da tarde, na Praça Generoso Marques, aqui em Curitiba, praça quase vazia, 2 homens vão andando na minha frente, se agacham, acham uma coisa no chão e começam a conversar. Pois é, olha só, a gente achou isso, que coisa, não sei quanto vale e tal. Moço, me ajuda aqui, eu estou sempre pronto a ajudar. O que é isso? Quanto vale? Tinha achado um par de alianças, estava escrito ouro 18, tipo assim, R$500, hoje ou até mais, mas já faz muitos anos. Ele disse: a gente mora no interior, você podia ajudar, já fechou a joalheria, e nós, muito dinheiro para nós, 500 é muito dinheiro, compra um sapato, dá R$50 para cada um de nós, e aí segunda-feira você vende. Eu falei: quero ajudar essas pessoas. Um homem generoso existe para ajudar os outros, não é verdade? Então vou ajudar. Eu falei: poxa, eu vou ajudar vocês. Olhei o preço, 500, eu dou 100, vai sobrar 400, mas vale a pena ajudar. Deus diz que o generoso vai também ser ajudado. Aí olha, tem uma loja ali para a gente comprar o sapato. Não, moço, mas era melhor você dar o dinheiro para a gente compra o sapato lá perto da rodoviária, alguma coisa, e por
rara coisa aconteceu. Eu tinha o dinheiro, eu dei 50 para cada um. Eles entregaram as alianças e foram embora. Eles contentes, eu mais ainda. Falei, meu Deus, como é bom ser fiel ao Senhor. Disse, Deus, vou dar dízimo na igreja. R$40, vai sobrar 340, vou fazer tanta coisa. Naquela época a gente era pobre, muito pobre. Vou comprar não sei o que eu ia comprar para senhorar, mas vou presentear. Chego em casa feliz, amor, olha só, amor, como é bom a gente ajudar os outros. Eu disse, olha aqui, amor, aliança, R$500, vou vender, eu dei R$100 e abençoar demais. Ela falou, abençoar demais? Eu falei, amor, 18 quilates. Ela falou, nem que... Eu falei, amor, é ouro. Mas a falta de fé dela parece que não brilhou ouro. Ela falou, amor, você acredita que isso é ouro? Eu falei, está escrito. Eu falei, quer ver que a falta de fé da mulher vai me fazer perder a benção? Mas tinha a igreja domingo, eu fiquei muito firme. Durante aquele domingo eu orei ao Senhor, eu falei, não permita que o espírito de Eva entre na minha santa mulher, que sempre me apoiou em tudo. Não vai ser dessa vez que ela vai impedir a bênção na minha vida. Ela vai ser abençoada com a parte daquele dinheiro. Humildemente eu vou dar a ela o dinheiro como sinal de que o Senhor é comigo. Não via a hora de chegar segunda-feira para ir lá, logo lá, eu já queria ir direto na caixa, mesmo que ia perder um pouquinho. Eu falei, mas eu vou penhorar para garantir o dinheiro. Mas antes para ter certeza mesmo, não que eu queria vingar da minha esposa, mas eu queria dar a ela certeza que ela tinha casado com um homem de visão e que faz grandes negócios. Esperei na porta da joalheria, abriu, com as alianças ali, entrei. O Senhor, pôs um negócio assim no olho. Eu falei, esse é bom, tem visão, ele vai confirmar a benção. Eu falei, Senhor, eu gostaria de vender esse par de alianças de 18 quilates, ou pode avaliar o preço para mim? Ele parece que quando pegou sentiu alguma coisa. Eu estava olhando nos olhos dele, eu falei, quero ver se é o mesmo espírito que eu vi na minha esposa sábado, porque parece ser o mesmo, não sei, mas eu já estava repreendendo baixinho. Ele disse, moço, você acredita mesmo que é 18 quilates? Eu falei com toda a certeza do meu coração, não sou homem de me enganar. Ele disse, vamos fazer um teste. Eu falei, nem precisa, só põe na balança para pesar o ouro. Ele disse, não, eu tenho aqui um líquido que põe só para confirmar mesmo. Eu falei, aí é bom, para confirmar é bom. Ele pôs as minhas alianças em cima de tipo um acrílico, uma coisa assim, e ele pegou aquele líquido, e quando ele derramou, o mesmo espírito que estava em Eva, que estava na Sinorá, entrou nele e naquele líquido. Minhas alianças pretearam na hora. Mas agora, dessa vez, 500 mil vai dar certo. Vai dar. Mesmo que eu estava percebendo aquele mesmo espírito de novo na minha esposa. Falei, está voltando, fazia tempo, mas está voltando. Eu falei, amor, vamos acreditar. Se dois concordar na terra, vai ser ligado no céu, a bênção vai vir, amor, 500 mil. E o Joel estava concordado mesmo. Ele acredita. Gente, falei, Joel, demos o número da conta, mas nossa conta é santa. A conta da igreja é santa, sempre foi. Nós vamos orar, Joel, para que, se esse dinheiro for santo, ele entre na nossa conta, mas se não for, que vá para outro lugar. Eu nunca orei tanto por uma oferta, ou para uma oferta não entrar na nossa conta se não fosse santificada. Comecei a orar a primeira noite, gente, mas eu arrepiava, só que eu não sabia se era de Deus ou se era do mal.
uma coisa muito pesada. Eu falei: Deus, não deixa entrar o que não é santo na nossa conta, não deixa. Joel entrou no outro dia, não entrou. Falei: Joel, vamos orar mais. Orei outra noite, orei 3 noites, e o dinheiro não entrou até hoje. E o santo enviado foi não sei para onde, não apareceu mais. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Toda maneira de viver. Santidade. Santidade. Ela é, com certeza, o poder de Deus para conquistas.